As colônias americanas foram povoadas por ingleses puritanos que fugiam de perseguições religiosas que aconteciam na Inglaterra no início do século XVII. Vários conflitos na Europa resultaram no afastamento entre metrópole e colônia, permitindo que a última se desenvolvesse com certa independência. Foi após a Guerra dos Sete Anos e início da Revolução Industrial que a Inglaterra direcionou seu olhar às 13 colônias. Recairia sobre elas pesados impostos. A coroa tomou algumas medidas como a Lei do Açúcar, que implicava na cobrança de impostos adicionais sobre o açúcar e outros produtos. Lei da Moeda, que proíbe a emissão de papéis de crédito na colônia. Lei da Hospedagem, que determina como os colonos devem abrigar os soldados ingleses. E Lei do Selo, que determina a taxação de todos os contratos, jornais, cartazes e documentos públicos. A Lei da Moeda restringia a autonomia das colônias e a Lei da Hospedagem tornava as colônias mais baratas para a Inglaterra. As 3 primeiras leis foram reagidas com boicotes às importações e ao não cumprimento da terceira. Já a Lei do Selo foi estopim para o começo de uma resistência organizada nas colônias. Ocorreram protestos em Boston e em outras grandes cidades. Um grupo conhecido como Filhos da Liberdade invadiu e saqueou a casa de um representante do governo inglês em Massachusetts. Em Nova York, os representantes das colônias escreveram a Declaração dos Direitos e Reivindicações. No documento, os colonos afirmam sua lealdade à coroa inglesa e invocam para as colônias os mesmos direitos que os ingleses possuíam na metrópole. Por fim, pedem a abolição dessa e de outras leis que restringem o comércio, tendo como base ideias do iluminista John Locke, de que nenhuma lei pode ser válida sem uma representação dos colonos na Câmara dos Comuns. Após o movimento de boicote ao comércio inglês e ao consequente prejuízo da coroa, em 1766, o parlamento inglês viu-se obrigado a abolir a odiada Lei do Selo. A Inglaterra fez novas investidas, decretou medidas que lançavam impostos sobre o vidro, corantes e chá, dissolveu a Assembleia de Nova York e nomeou funcionários para reprimir o contrabando. O governo britânico ainda concedeu à Companhia das Índias o monopólio da venda de chá para as colônias, o que fez com que o preço do produto subisse. Os colonos reagiram substituindo o chá por café e chocolate. E, além disso, na noite de 16 de dezembro de 1773, 150 colonos atacaram 3 navios no porto de Boston e atiraram o chá ao mar. O ato ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. O parlamento inglês reagiu decretando várias leis que os colonos chamaram de leis intoleráveis. As medidas inglesas apenas incentivaram o processo de independência. Influenciados pelo pensamento iluminista e principalmente pelo filósofo John Locke, os colonos acreditavam que o governo inglês não procurava preservar a vida, a liberdade e a propriedade, direitos naturais do homem, e assim viam como algo justificável o seu direito à rebelião. As 13 colônias organizaram o Congresso Continental da Filadélfia, que em 1774 redigiu uma petição ao rei Jorge, protestando contra as medidas, mas prestando lealdade à majestade. Ao mesmo tempo em que a coroa concedeu maiores direitos aos colonos, ela também aumentou o número de soldados ingleses na América. Em Lexington e em Concord, ocorreram os primeiros choques armados. Em julho de 1776, o Congresso da Filadélfia decide-se pela separação e 2 dias depois fica pronta a Declaração da Independência. O texto revela referências ao pensamento ilustrado, como, por exemplo, a necessidade do rompimento político com uma entidade que não garante direitos inalienáveis como a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Além de declarar a independência, os colonos tiveram também que lutar por ela. Graças ao apoio da França e Espanha, em 1781, as colônias tiveram vitória decisiva sobre os ingleses. Pela primeira vez na história, um país europeu reconhecia a independência de uma colônia. Com o conceito de revolução em mente, é válido observar o caráter reformista da revolução concebida pela elite burguesa americana. Tendo a coroa inglesa negligenciado sua colônia e logo depois retornado com medidas que ameaçavam a liberdade conquistada, é esperado que a colônia reaja e reivindique sua liberdade de volta. O pensamento ilustrado garantiu aos colonos base intelectual ao movimento.
A burguesia americana exigia igualdade jurídica e liberdade econômica e política. Entretanto, devemos nos lembrar, ao se proclamar a independência, o regime escravista foi mantido, e os índios perderam cada vez mais seus territórios para os brancos. A liberdade e igualdade era apenas para os brancos, anglo-saxões e protestantes, ou áspis.